Gente, olha essa informação do Supremo Tribunal Federal. Aquele decreto que fixa o valor da renda para proteger o endividamento está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, né? Está sendo considerado ilegal, é um absurdo fixar o valor de apenas 25% do salário mínimo para a pessoa sobreviver. Se um salário mínimo já não dá para a pessoa viver, imagina sobreviver, né? Imagina um quarto, 25% de um salário mínimo de 1.212. Para a Associação do Ministério Público e da Defensoria Pública, o mínimo existencial, pasmem os senhores, senhoras, de R$ 330 é incompatível com a dignidade da pessoa humana. Eu vou refrescar aqui a memória de vocês. Nós tivemos a edição da lei complementar, da lei normal. Nós tivemos a edição da lei número 14.181 de 2021. Essa lei ficou conhecida como Lei do Superendividamento, no sentido de proteger as pessoas, enfim, contra assédios, de empréstimos, que os bancos são descarados, as instituições financeiras têm como propósito assediar, notadamente os aposentados e pensionistas, os idosos em geral, né? E aí essa lei veio para proteger. Só que depois da lei veio o decreto para regulamentá-la, e esse decreto faz esse absurdo, e por isso que ele está sendo questionado, né, no Supremo Tribunal Federal. Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública acionaram o Supremo Tribunal Federal, STF, contra decreto presidencial que, ao regulamentar a lei do superendividamento, repito para ficar gravado aqui, lei número 14.181 de 2021, que fixou 25% do salário mínimo atual, o conceito de mínimo existencial, o valor estimado para que uma pessoa possa pagar suas despesas e que não poderá ser utilizado para pagamento de dívidas. É muito pouco, esse valor fica protegido, tá? Se você ganhar só isso, se estiver livre ali para você só isso, você não pode ser inclusive cobrado de nenhuma dívida, tá? O credor que procure lá outras opções, mas isso é o mínimo que você precisa para sobreviver, o que é muito pouco. Deveria ser um salário mínimo, que já é uma mixaria, R$ 1.212. As arguição de descumprimento de preceito fundamental, que no jargão jurídico chama-se ADPF, tem um número aqui, tá? É a 1005 e 1006, foram duas ações ajuizadas, respectivamente pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o CONAMP, e pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, foram distribuídas ao ministro André Mendonça. Isso já é um mau sinal aí, viu? De acordo com o decreto 11.150/2022, só pessoas que teriam ao final do mês ao menos R$ 303,05 correspondente, esse valor, pessoal, corresponde a 25% do salário mínimo atual, que é 1.212, estariam superendividados, o que é um absurdo. Tem pessoas que recebem mais, mas estão superendividadas. Segundo as associações, o valor é incompatível com a dignidade humana, pois impede a fruição de uma vida digna e dos direitos sociais correlatos a ela, além de vulnerar a proteção ao consumidor, deixar o consumidor em situação de vulnerabilidade, vulnerável. Outro argumento é que o decreto tolhe totalmente a autonomia institucional dos ministérios públicos, impedindo principalmente a regulação no âmbito interno institucional de medidas para acesso, atendimento, acolhimento e resolutividade de queixas de consumidores em situação jurídica de superendividamento. Por quê? A pessoa chega lá reclamando para o Ministério Público que não tem condições de arcar
com determinada imposição dos bilionários que são os donos de instituições financeiras, e aí encontra barreira aí nessa lei. Fala, não, a lei permite que eles cobrem, mesmo você não tendo sequer o mínimo para sobreviver, o mínimo existencial. Então isso limita a ação do Ministério Público, e foi por isso que eles ajuizaram essa ação questionando a legalidade desse decreto, que é um absurdo. Como que o governo não prestou atenção que isso é muito pouco para a pessoa sobreviver, gente? Né? O governo, notadamente, cumprindo princípios constitucionais, que é a erradicação da miséria, da pobreza. Logo no início da Constituição Federal nós já temos isso. E aí vem o governo e faz um decreto que limita, veja, 25% do salário mínimo, permitindo com que esses bilionários prejudiquem ainda mais o cidadão que vive em situação de vulnerabilidade, obrigando-os a pagar uma coisa, sendo que não tem condições porque encontram-se em situação de superendividamento. Então, o Ministério Público aqui, na minha opinião, de forma muito acertada, buscou o caminho correto para tentar proteger a população que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira, buscando proteger essas pessoas. Quando essas pessoas comparecerem lá no Ministério Público reclamando de cobranças abusivas, invadindo o mínimo que eles têm para sobreviver, o Ministério Público possa ter uma margem para agir, porque não tem uma lei que os impeça. Do jeito que está agora, com um decreto e uma lei e um decreto que a regulamenta, impedindo isso, estipulando apenas 25%. Ô, gente, dá R$300. R$300 hoje, se você comprar um botijão de gás, não sobra para você comprar 1 quilo de feijão. É um absurdo isso, é um absurdo. Então, de forma muito acertada aqui, meus parabéns ao Ministério Público e à Defensoria Pública. A Defensoria Pública, eu sou um eterno admirador, fui estagiário da Defensoria Pública, é uma instituição que deveria existir no mundo inteiro, uma das melhores instituições que eu já conheci na minha vida. E você, repercuta aí o seu entendimento sobre esse tema, concorda, discorda? Para mim é sempre motivo de satisfação poder interagir com vocês. Gente, entrando no meio do vídeo para trazer um recado para vocês. Se você está sofrendo com cobranças indevidas, cobranças de taxas, tarifas, juros abusivos e especialmente a cobrança da RMC, Reserva de Margem Consignável. Se você recebe algum benefício previdenciário do INSS, é muito provável que você esteja sendo vítima de descontos indevidos, notadamente no que se refere à RMC. Se esse for o seu caso, entre em contato agora com o pessoal do grupo Copa Revisões Bancárias. Eles irão fazer uma análise do seu caso e, dependendo da situação, você pode ter dinheiro para receber com juros e atualizações monetárias. Você pode ter dinheiro para receber aí de volta, que pagou indevidamente e não sabe. Não perde tempo não. Entra em contato agora com o grupo Copa Revisões Bancária. O telefone deles aparece aí abaixo na tela do seu dispositivo, bem como eu vou deixar o link do WhatsApp. Basta clicar naquele link e você já fala diretamente com a equipe especializada do grupo Copa Revisões Bancária. Continue assistindo ao vídeo. Aproveite a oportunidade para reforçarmos o nosso convite para que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como o tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.